Vamos lá, gente. Bom, primeiro, vamos abrir a nossa assembleia. Nós fizemos a primeira chamada conforme o nosso estatuto. Nosso estatuto diz que a primeira chamada precisamos do quórum, 50 pessoas associadas. E nossa segunda chamada, o número de servidores que estiverem participando. Hoje a nossa assembleia é uma assembleia extraordinária. Quando a gente discute reajuste, piso, tudo que é da categoria, não tem nenhuma diferença entre filiados e não filiados, porque a gente sabe bem que a gente discute com filiados questões administrativas, sobre prestação de contas, etc., patrimônio, mas as questões de direitos trabalhistas, a Assembleia são abertas a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos nesse momento tão importante na luta, que é o momento da Assembleia. Eu vou pedir a nossa secretária-geral, Aline, para fazer a leitura do edital de convocação. Boa noite a todos. Edital de convocação à Assembleia Geral Extraordinária. A presidente dos sindicatos profissionais servidores públicos municipais de Campos dos Goitacazes, Ciprozep, Elone Fontes Leão, no uso das suas atribuições estatutárias, convoca todos os servidores públicos municipais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma híbrida, com participação presencial e online, por meio da plataforma Google Meet, no dia 30 de julho de 2026. A Assembleia Geral Extraordinária será instalada às 17 horas em primeira convocação, com presença da maioria absoluta dos convocados, e às 18 horas em segunda convocação com qualquer número de participantes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Piso do magistério. 2. Piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias. 3. Plano de cargos, carreiras e salários. A Assembleia será realizada de forma híbrida, sendo assegurada a participação presencial dos servidores na sede do Ciprozep e a participação online por meio da plataforma Google Meet. O link de acesso à participação virtual será disponibilizado aos convocados 1 hora antes do início da Assembleia, por meio dos canais oficiais de comunicação do Ciprozep. O presente edital será fixado na sede do Ciprozep e publicado no site Campus 24 Horas, nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2026, conforme disposto no Estatuto da entidade. Gente, eu queria pedir ao pessoal que está online para tentar deixar o chat mais para a lista de presença. Então, nós fomos avisados que o som está ruim, ali está valendo, não estou fazendo parede. Devido a estar usando o microfone, está dando eco para ele lá e não está no caso de ouvir. Então, eu vou fazer o seguinte: você grava aí, mas eu vou usar o microfone no meu celular e a gente vê nas mensagens se melhorou. Tem como dar às vezes é só veja se melhorou. Agora sim? O de certo, foi assim. Então, o meu microfone, porque aqui estava dando muito eco e não consegui. Ficou todo mundo falando do lado da frente. Então, vamos lá, gente. Fizemos a leitura, vamos então dar início à nossa assembleia. A gente aproveitar a leitura da nossa ata e vamos dar início à nossa assembleia. Como a Aline falou, nossa primeira pauta é o fim do magistério, que vem se discutindo ele nesse momento de forma muito grandiosa, porque acabou de passar na Câmara Municipal. Mas vocês vão ver que tem uma pauta no número 2, a gente combate a linha de comunicação de saúde, que está passando pela mesma coisa. Então, a gente trouxe para que as pessoas entendam, que assim, esse entendimento de fazer de forma de complementação, aconteceu primeiro com eles e agora com o magistério. Esse é um entendimento que veio depois, que aí tem que ver se vocês conhecem o filme da enfermagem, que veio depois do filme da enfermagem no STF. O STF julgou isso do filme da enfermagem. Mas a enfermagem, eu acho que isso passou dessa maneira, porque a enfermagem colocou também para os hospitais particulares, para as clínicas. E aí, lógico, está muito endurecido, porque o patrão não quer que o trabalhador tenha um salário justo. Então, de lá para cá, veio se discutindo. Só que são leis diferentes. Cada categoria tem a sua própria lei.
A lei do magistério, para a gente, é muito nítida, muito clara, porque ela fala vencimento do salário inicial. O que é um salário inicial? Né? É a letra A, o padrão 1, né? Porque tem lugar que é com número e aqui então é com letra. Porém, há um questionamento dos municípios, que lá no início é o que a gente fala, lá no início, lá na cabeça, que é o salário básico. Então, essa discussão chegou até o STF, o magistério, e está sendo discutido lá. Devido a isso, o governo de Campos resolveu esperar para poder acertar. Resolveu esperar o que o STF vai decidir. É importante a gente falar que é claro que eles podem pagar de forma diferente. Né? O STF não proíbe, porém, ele não está obrigando ainda enquanto não sair a decisão. E aí, gente, é uma questão, por mais que as pessoas queiram muitas vezes falar que não gostam de política, é uma questão de voto. Quem a gente coloca, quem a gente vota, é uma pessoa progressista, não é, uma pessoa que defende o trabalhador, não é. Quem que a gente tem colocado lá em Brasília é uma questão de política que às vezes a gente quer dizer que não gosta. Então a gente precisa pensar em tudo isso nesse momento, sim, que a nossa vida é decidida lá. E agora, o magistério está sendo discutido novamente. Uma lei federal, uma lei que já existe desde 2008, que não é para 2009, onde deu início. Tanto tempo e agora vai ser discutir novamente uma coisa que está muito clara para a gente. E se chegou lá, é porque a gente precisa aprender que a política faz parte da nossa vida. A gente precisa aprender tudo isso, porque infelizmente o que acontece na Câmara Municipal é política. Na Câmara Municipal, o prefeito envia a lei, diz magistério, uma lei que destrói, e até aquela lei ela era inadmissível, que destrói totalmente a carreira. E aí, então, se processo sério, foram para a Câmara Municipal, tudo para a categoria, porque nós somos só para organizar a categoria que faz a diferença. Eu quero fazer uma partezinha dessa minha fala, porque assim, na reforma da Previdência, nós fizemos um barulho lá na Câmara Municipal. Nós, falar que nós assumimos a cadeira de vereadores para não deixar votar. E passou. Por que passou? Porque a categoria não mobilizou, não estava lá com a gente, não entendeu o que estava acontecendo de fato. Também a gente sabe que demora muito para chegar, né, na rede social. Então, assim, a categoria não foi. Então, todo avanço que se teve, que vai ser apresentado para vocês na tabela, não foi graças a você e graças a Deus. Não foi graças a Sandra ou graças a mim. Todo avanço que acontece, porque a categoria foi mobilizada. E essa mobilização, por exemplo, o CEP tem muita consciência que ela precisa manter. Essa mobilização, a gente tem muita consciência que precisa manter. Porque é essa mobilização que vai fazer tudo acontecer. Então, o que tem para a gente hoje? Hoje tem para a gente uma proposta para ser apresentada no piso do magistério. Hoje é uma proposta para a gente apresentar para o magistério. E nós fizemos uma tabelinha que nós vamos colocar lá, nós vamos colocar aí para a gente, não vai? Para que vocês também possam ver. Bota agora? Pode. E assim, essa proposta, ela não foi uma proposta simplesmente que ela daí, e se não fizer? E se não aplicar? E se falar que vai aplicar para todo mundo corretamente ampliado, mas no bolso vai chegar, né, esse valor e na hora a lei não passar assim, a receita, a mesma, e está tudo bem também. Porque, historicamente, a gente vem pegando muito. E também a lei que foi enviada, a lei que nós estamos conseguindo que ela seja revogada, né? A lei que foi enviada também não passou nem pela gente, foi de maneira, lógico, precisa passar pela gente. Não tem essa obrigatoriedade. Mas seria bom, já que é um diálogo tão bom, né? Porque assim, o diálogo que nós conseguimos o 4,26 para todos, o diálogo que nós conseguimos devolver os aposentados 200 reais, o diálogo conseguimos garantir que ninguém ganhe menos salário mínimo. Então, o diálogo está fluindo, nós estamos vendo resultados, né? Porém, na hora de mandar o programa de teste, não teve esse diálogo. Então, é natural que a categoria tenha que ser perdida. E foi muito importante hoje a entrada da Denise, porque ela solicitou que fosse feita uma tabela. Porque
porque é a tabela que faz a gente visualizar e entender que, de fato, eu estou recebendo aquele valor, diferente à minha letra. Porque a carreira, o Ministério tem que ser explicado. Eu acho que ninguém discute isso. Inclusive, né, foi dito pelo governo hoje novamente, que o prefeito entende essa carreira como valorização. E aí a gente fala assim, mas por que não dá logo isso? Por que não resolve esse negócio, né? Porque tem um passivo aí de retroativo que passivo o governo nem pode. Até porque a prefeitura ficou durante muito tempo não pagando nossas letras, né? E devido a checar muitas ações, só no Ciclosep, por exemplo, nós temos 2.800 ações pegando pelas letras de passivo. Então, olha só, quantas letras e quanto passivo você tem. Né? Então, para evitar um passivo, ele quer mudar a nomenclatura até o STF decidir. E aí, o que está na ata que foi entregue de proposta assinada pelo prefeito? Caso o STF decida que é isso, é no inicial, ele vai voltar e vai pagar esse retroativo que deve. Mas daqui para frente, ele vai pagar corretamente, usando a tabela que nós fizemos, e que eles também vão estar fazendo, acabei de fazer como exemplo para vocês, pagar corretamente, porém com a nomenclatura errada. Essa é a proposta do governo. Né? Então, assim, como nós estamos nessa negociação, como conversando hoje, a Denise pediu essa tabela, eles pediram para o sindicato enviar o ofício, eles vão, através de ofício, documentar essa tabela para a gente se sentir um pouco mais seguro. Então, assim, essa é a proposta. Né? Eu acho que a gente vê avanço, porque aquela lei que foi aprovada era um absurdo, aquela lei era inadmissível, e graças à categoria ter ido para a Câmara, ter ido para o dia 2, ter ido hoje novamente, já nas redes sociais, né? Está todo mundo muito junto, essa unidade dos sindicatos, tudo isso, todo mundo junto. Nós formamos um grande bloco. E aí, quando a gente se une, não tem, né? Quem não veja a nossa força. Isso é o mais importante. Então, é fato que a gente conseguiu avançar, do zero a gente não está mais, mas que ainda precisamos que a nomenclatura seja correta. Porém, o que passa do outro lado é que o governo foi eleito para a justiça. E aí, a gente não tem o que fazer, está na mão dele, a gente assim. O STF está lá discutindo o tema. Então, a proposta que eles enviam é, sem prejuízo financeiro nesse momento, que a tabela vai ser enviada, né, porque a gente já está apresentando lá no período da tabela. Sai só um pouquinho para desativar o áudio de alguém que estava lá. Aí, quando você precisar falar da live, conta não. Então, assim, a gente entende que avançou, porém a gente quer chegar no correto. O correto no direito. Foi o que eu falei hoje lá na prefeitura, é uma questão de pertencimento. É saber que a prefeitura, uma hora, cortou o valor de pagar o RES, outra hora, modifica a forma de pagar a regência. Isso vai ser pequenos cortes que faz muita diferença. E o que eu preciso reforçar? Que nós falamos hoje, eu espero a forma de prefeitura. Algumas pessoas não entenderam. Por que vocês foram à reunião? Gente, os sindicatos têm obrigação de representar a categoria pelo estatuto. Toda vez que o governo chamar, a gente tem obrigação de representar. O que a gente não pode, a gente não faz, é reunião escondida. Tem que postar, tem que avisar, dá para fazer aquilo e ver que está sabendo. Não existe. Representar a categoria. E foi isso que foi feito. Quando ele chamou, quando ele entendeu que ele ia para uma agenda, porque se vocês assistiram, ele fez um anúncio da questão do investimento do câncer, né? Do hospital, tratamento de câncer. Então, quando ele entendeu que ele ia para o Rio fazer essa agenda, ele chama. Por isso, aí me ligou, era 4 horas da tarde. Vamos embora? Eu falei, vamos embora, porque eu estava em casa, eu saí correndo. Até cheguei atrasada 10 minutos, porque assim, vamos embora. O que nós fizemos na hora correndo? Avisamos dentro do grupo da direção, porque acho que tem que ser transparente, que todo mundo eleito, ele segue muito rápido, e corremos para lá. Fazendo vídeo para cá de total transparência, e a gente fez o nosso papel de representar, essa é a nossa obrigação. Imagina, se a gente chega lá e fala assim, não, a gente não quer. Vamos supor que a gente tivesse feito isso. Vou dar um exemplo. O professor
Professor, 35 horas. Na letra O, ia falar assim, Alane, por que você abriu mão de R$ 121 meu? Quem te deu esse direito? Porque só quem vai ter esse material. Então, a gente não poderia negar uma proposta. Se a gente aceita a proposta, ela está lá, a gente retira o ato, que a gente aceita a proposta, a gente também estava errado. A gente deixou claro, a gente vai manter o ato. Porque a decisão, ela vai ser feita aqui. Nessa Assembleia, esse é o lugar. Porque assim, vocês decidem. Nós decidimos juntos. E essa é a maneira mais democrática. E aí, quem está na Assembleia, a nossa grupo falou sobre isso, né? Quem não participou, infelizmente, precisa aceitar o que foi decidido. Porque a gente não tem como definir isso em rede social. É aqui que tudo acontece, é aqui que tudo é decidido. Então, essa foi a proposta enviada. Eu vou mostrar a tabela para vocês novamente, mas se ficar pequeno para vocês, eu vou ler a tabela, tá? No mês de junho, o professor 35 horas, vamos lá esse padrão. No padrão O, ele recebeu 6 mil, ali é no crédito. Oi? Precisa fechar. Quem fecha, por favor. Fecha todo mundo. Não, eles fecharem o áudio, quem tiver com o áudio aberto, por favor. Tá, tudo bem. Mas é 6.018,25. Isso aqui? E aí, agora, com a nossa luta, a reposição inflacionária para todos, vai amanhã 6.274. A gente está falando do salário básico. Né? E aí, com uma proposta, o governo vai aumentar R$ 120,73. Só um segundo. Então, assim, como que a gente poderia decidir por alguém abrir mão ou aceitar alguma coisa? A gente está falando do dinheiro de vocês, do salário de cada um. Então, essa decisão ela é recebida. Então, a tabela que está aí, eu vou colocar a tabela nos grupos. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Dá para colocar na mensagem, lá no chat? Estão vendo? Estão vendo? Então, a proposta é fazer o pagamento. Então, assim, vamos lá. A proposta do governo, o que estava naquela lei horrorosa, né, sem aumento nenhum, que estava o valor de 6.018, com essa proposta vai para 6.396. Como que a gente poderia abrir mão? A gente não pode fazer isso. Como é que a gente poderia lá negar? Seria muita imprudência nossa e, sinceramente, contra o estatuto. Porque o sindicato, ele representa. Eles não decidem. Essa decisão foi ser colocada aqui. O que a gente precisa ter cautela? A gente precisa caminhar junto. Então, eu acho que a gente deveria manter uma mobilização, um calendário de mobilização, para que a gente possa esperar essa tabela oficial, que foi solicitado lá. Porque não dá para falar assim, não, está tudo bem, que bom, não é isso. Nós temos um objetivo, nós queremos que seja corrigido da maneira correta e regularizar a questão. Então, nós conseguimos retroagir, com a fala da Odisseia lá na defesa, que era agosto, nós conseguimos retroagir a maio, nessa conversa, cada uma lá teve o seu papel de falar, foi que tu falou, foi um diálogo muito bom, porque assim, estava sem retroativo, foi para maio. Agora a gente quer de janeiro, direito, nós queremos, né? E aí, nessa ata, ele diz que assim que o STF parar de trabalho de discutir, ele vai fazer esses 4 meses que ficaram faltando. Então, nós estamos falando que nós vamos receber maio, junho, julho e agosto, que vai ser setembro, 4 meses retroativos, outros 4 meses quando o STF fizer decisão. Isso está bom? Isso é o que a gente quer, não. Nós queremos janeiro. Mas então a gente precisa continuar com a qualidade de mobilização. Eu acho que é manter a mobilização. Eu acho que esse é o passo. Mas não dá para dizer que a gente não conseguiu avançar. Não dá para dizer que a gente saiu do zero. Porque assim, aonde nós chegamos, não foi fácil chegar. Todo mundo sabe que não foi fácil ficar na rua, não foi fácil sair de casa com sol quente, né? Não foi fácil ficar lá 3 horas de reunião, tentando, buscando esse retroativo que nós conseguimos de maio. Nada está sendo fácil para a gente, mas é visível para os nossos olhos que nessa tabela a gente está conseguindo avançar. A gente pode ter justiça? A gente não pode ter justiça.
Porque se a gente for para a justiça, todos os juízes estão mandando parar e esperar o STF. Então, hoje, a gente não tem a garantia porque está sendo discutida essa questão. Então, a garantia que a gente entendia, que Campos sempre pagou, a garantia que a gente entendia, nesse momento, nessa discussão do tema 12 de 18, ela acaba. E aí é onde a gente se aproveita. Repito, não é proibido dar, mas essa obrigatoriedade que a gente entendia nessa discussão da STF, ela corta. Porque é isso que o juiz está dizendo. Ele não é o CIPROSEP, não é o CEP, é o juiz que está dizendo. Quando você entra na justiça, ele diz que você tem que esperar ser discutido na STF e fica parado. Então, a nossa luta hoje, ela é uma luta política, não no sentido de politicagem, mas no sentido desse diálogo que está acontecendo, da mobilização que está acontecendo, de tudo que nós estamos fazendo juntos. Como a gente tem uma proposta, a gente tem agora para a próxima semana uma tabela que virá, né? Eu acho que a gente pode manter um calendário de mobilização para manter tudo isso, eles entenderem que a gente continua juntos. Eu acho que a gente pode marcar uma próxima ida na Câmara Municipal, já que ele vai, a gente vai ter acesso a essa tabela antes, enviar para todo mundo antes, marcar uma ida na Câmara Municipal. Lá, como é 17 horas, eu acho que essa paralisação, quando eu falo que eu acho que precisa, no sentido de você não ter que repor a aula novamente. Porque se precisa repor. Por mais que não tenha perda, precisa repor. Né? E aí, quando repõe, eu não consegui repor esse sábado, é critério do Instituto. Então, eu acho que como é 17, a gente pode fazer essa ida, que é um documento importante de mobilização. A Câmara Municipal, no dia 11, e fazer uma nova assembleia para a gente poder saber se surgiu efeito de fato, se a tabela foi enviada, né? Se tudo isso aconteceu, uma nova data da assembleia, para aí a gente ver se precisa de paralisação, se deu certo, se não avançamos, foi, não vai precisar, vai, e aí a continuar mobilizado, sair do calendário de mobilização. Porque não dá para falar, está tudo bem, não está tudo bem, nós queremos correção sobre a nomenclatura, nós queremos isso, mas eu preciso dar um alerta que existe o medo é natural de respeito. Porque é o seguinte, eu ano que vem de cada um tem sua lei. O que está acontecendo agora não acontece, mas aí ano que vem vai ser igual? Ano que vem uma nova lei já vai ter decisão da STF. Porque essa lei ela não vale para 26, 27, 28, não é isso. Como assim? Vamos decidir nova, a gente nunca mais vai estar ainda. Ideia, gente, não é. Porque assim, a administração pública, todo ano, tem que passar uma nova lei. Então, ano que vem é uma nova lei e pode julgamento da STF. Então, isso vai estar mais esclarecido. Nosso problema é de agora. A gente precisa consertar o problema de agora. E aí eu vou abrir a discussão de fala, mas antes de abrir a discussão de fala, eu queria muito que vocês colocassem lá no chat nome e matrícula para a gente colocar a lista de presença. Veja a mensagem, nome e matrícula, para a gente poder fazer a lista de presença. Tá bom, gente? Muito importante isso. O Itseca não vai levar de falar, o Sandro vai falar aqui, outra coisa eu extendo. Então, boa noite. Primeiro dizer que eu, como professor, em sala de aula também sindicalista, a gente está orgulhoso, né, por conta do lado, por conta da mobilização, a mobilização essa que deve ser mantida, tem que ser mantida, para que a gente consiga continuar caminhando. E conseguir continuar caminhando significa a gente manter a mesa de negociação aberta, intacta. Né? Não é chutando o balde, chutando a mesa, que a gente vai conseguir avançar mais. Então, assim, eu acho que está pacificado entre toda a categoria a importância da implementação do piso na sua integralidade. Até porque a implementação do piso na sua integralidade significa dizer que todos da categoria serão abarcados, né? Todos serão atingidos. Só que a gente não pode, enquanto representante da categoria, e eu não falo apenas como sindicalista do CIPROSEP, porque eu sou filiado também ao CEP,
a gente não pode ser irresponsável no sentido de querer. A gente não pode ser irresponsável de abrir mão desse diálogo, né? E é importante também dizer que esse diálogo não significa fazer acordos com o governo, porque jogar para a galera, qualquer um joga, né? Qualquer um pode jogar. Né? Agora, quem sabe da nossa luta, quem sabe da nossa luta no dia a dia, no cotidiano, sabe das nossas, né, que a gente tem as nossas responsabilidades e sabe da seriedade com que a gente trata as questões referentes à categoria. Então, assim, eu também, que assim, existe uma diferença muito grande entre o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, eu gostaria de receber o piso do magistério não só em relação à Prefeitura de Campos, como também no governo do Estado do Rio, que não cumpre o piso, a lei do piso na sua integralidade. Né? E aí, o que o governo do Estado do Rio fez? O governo do Estado do Rio implementou a lei do piso com complementação, está até pior, porque lá não incide em nenhum momento no plano de carreira. Aqui, nesse segundo movimento da Prefeitura, as letras foram, de uma certa forma, impactadas. Não como gostaríamos que fosse, mas foi esse processo de avanço que a gente está construindo, né, as duras penas, né, com muito sacrifício. Porque, como a Elaine colocou aqui, há governos e governos. É importante a gente olhar para as urnas e é importante a gente entender que tem governos que estão mais afeitos à luta da classe trabalhadora e tem governos que não são tão afeitos assim à classe trabalhadora, aos avanços da classe trabalhadora. E aí qual é o remédio? O remédio é manter a mobilização. Né? E manter a mobilização, né, significa a gente fazer o que a gente fez hoje, né, ir lá no ato, né, nos colocar claramente em relação à insatisfação, e essa insatisfação ela é legítima, essa insatisfação ela é legítima, porque a categoria vem apanhando muito, e apanhando no dia a dia da escola, apanhando no dia a dia no chão da escola, né? Seja por assédios morais, seja por excesso de burocratização do serviço do professor. Isso tudo deixa as pessoas no nível de estresse absurdo e o professor está adoecendo, né? Então, assim, a gente se defende disso, né, mostrando a consternação. É uma questão salarial, mas não é só uma questão salarial, é uma questão geral, e isso no Brasil inteiro. A gente tem alguns dados aqui que eu queria passar para vocês em relação, inclusive, a essa questão do piso também. Sempre bom lembrar que 50% dos municípios do estado do Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios, apenas 46 municípios pagam o piso, 50%. Né? Outros 46 não pagam, então ele está usando esse subterfúgio para dizer que paga totalmente, quando a gente sabe que não paga totalmente, mas a gente está avançando, porque a gente saiu do zero. Então é importante a gente não chutar a mesa de negociação nesse momento, porque eu acho que ainda tem mais espaço. E não tirar, equilibrar, e não tirar a mobilização, né? Estabelecer um calendário de lutas, estabelecer, né, os atos. É importante manter a categoria mobilizada no chão da fábrica, ali na escola, no dia a dia. É importante a mobilização dos nossos companheiros, dos trabalhadores da educação. Então, assim, eu acho que, corroborando o que a Elaine falou aqui, eu acho que é importante a gente ter, sobretudo, responsabilidade. E a gente não se seduzir por discursos fáceis de dizer que, mas tal professor está jogando para a galera, né? Porque ele é pelego, porque tal sindicato está se vendendo. É fácil falar isso, quando você não está na linha de frente. Então, assim, é importante dizer
que a gente não está totalmente satisfeito, mas a gente está na luta para continuar avançando. Porque se a gente abrir mão disso, acabou. O sonho dos governos, na sua quase totalidade, é fazer com que a categoria não se mobilize, né, e que a gente fique brigando entre si. Né? Então, hoje tem a nossa assembleia aqui, daqui a pouco tem a assembleia do outro sindicato, né, do nosso sindicato também importante, que é o SEC. Então, assim, é importante a gente ter, sobretudo, repito, responsabilidade nesse momento para a gente identificar onde nós avançamos e onde a gente ainda pode avançar num terreno tão pedregoso como esse nas correlações estabelecidas entre poder público e representantes da classe trabalhadora. Vamos passar a palavra para o secretário. Boa noite para todos. Tem que fechar o seu. Tá da noite. Espera aí, rapidinho que eu vou fechar o meu para abrir o lado para ficar mais alto. Ok. Pronto. Boa noite a todos e todas. Agradecer aqui a participação dessa importante assembleia. Dizer que somente a unificação da nossos dois sindicatos e a mobilização da categoria é que fez com que nós, representantes do sindicato, estivéssemos com poder, com a mobilização e a categoria ao nosso lado para negociarmos o que negociamos lá dentro, nas mesas de negociação, não só no dia 2, como também na audiência com o prefeito e hoje, essa grande mobilização. Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, fizemos um levantamento, nós tivemos na primeira mobilização, no dia 2, mais de 700 pessoas e hoje nós tivemos aproximadamente 1.000 pessoas, circulando, escolas que não tinham aderido, aderiram. Então é importante deixar isso claro. Bom, já foi falado, mas não é muito importante a gente repetir que a lei 9.000, a lei que foi aprovada sem a nossa participação nenhuma, que foi a 9.821, só seria aplicado na letra A. Não incidia em nenhuma das faixas do nosso plano de carreira. Então, essa lei vai ser retirada, vai ser apresentada de acordo com o diálogo de hoje, até ao dia 4, quando começa novamente o processo de retorno da Câmara, vai ser discutida uma nova lei e nós solicitamos ter acesso a essa nova lei, e aí nós vamos insistir nisso. E a Denise foi muito feliz em solicitar também essa tabela que foi apresentada agora pelo Simprosec, que nós encaminhamos hoje o ofício, tanto o CEP como o Simprosec, para poder apresentar essa tabela ao poder público. Então é importante dizer que nós estamos mobilizados. E aí, essa ata, nós solicitamos essa ata. Por que a ata? Porque palavras levam tempo, né? Nós já tivemos experiências como essa. Então, você ter registrado na ata, com a assinatura do prefeito, com a da Elaine, com a minha assinatura, o que ficou tratado naquela audiência é de suma importância. E o que ficou tratado? Ficou tratado que vai ser apresentado um novo projeto de lei, tendo 1,94 para todas as faixas de carreira do magistério, se somando a recomposição salarial do 4,26. Então, 4,26 sai agora. O nosso projeto já está pronto, incidindo para todos os servidores. E a partir de setembro, nós teremos 1,94 em todas as faixas da carreira do magistério, ou seja, da letra A até o Q, e nós, infelizmente, neste momento, nós não conseguimos avançar nessa questão, que foi a incorporação imediata do nosso salário. Por quê? Porque existe realmente a execução da
garantindo o nosso piso financeiramente, conforme foi apresentada da tabela. É o nosso ideal? Não. Na mesa de negociação é sempre assim. Uma parte cede, a outra parte cede. Então, eles queriam que fosse de agosto a dezembro. Nós batemos o pé aqui e falou, não. Se o dissídio foi a partir de maio, então tem que ser também maio. Eles saíram da sala, se retiraram no cantinho e voltaram, acataram. Mas ainda falta 4 meses, a gente falou. Não, então vamos discutir, está mantido, desde que haja a aprovação do STF. E aí, isso é verdade, gente. Ninguém está aqui enganando ninguém. Existe um julgamento do STF que, infelizmente, foi pedido vistas. 2 ministros já votaram favoráveis, que é o ministro Carmen Lúcia e o Alexandre Moraes. O Zanin ainda está aí bem em cima do muro. E aí, o que é que está apresentado? É que o peso, que Carmen Lúcia votou e o Alexandre Moraes, que o peso seja aplicado no nível 1 de carreira. E o Santos foi muito feliz em colocar no Estado, eu sou da rede estadual, o governador aplicou no nível 3, 4 e 5. Então, as contas, ou seja, quem é do nível 1 e 2, não recebeu, e nem quem quer do 6, 7, 8 e 9, que lá nos 9 níveis, também ficou de fora, seis aposentados ficaram de fora. Se a Lei 9.821 não tivesse sido revogada nessa negociação como vai ser, os aposentados também estariam de fora, porque não ia chegar na letra Q. Então é um avanço, sim, ou não podemos dizer que não é um avanço, é um avanço, sim. E aí eu queria só encerrar, porque nós teremos também a nossa Assembleia às 19 horas, eu quero participar, pedir a participação de vocês que aqui estão na nossa Assembleia. Eu vou pedir a Elaine para colocar aí nos grupos. O nosso link, que é importante, é que haja. Algumas pessoas estão falando estado de greve, ou de greve, né? E aí eu fico pensando, será que a categoria está preparada para entrar numa greve atualmente? Será que essa greve não vai atrapalhar todo o processo de negociação? Nós não podemos, na minha avaliação, sermos irresponsáveis. Então, nós temos que apresentar um calendário de mobilização, Elaine e Sandro, os demais diretores e os nossos profissionais que estão aqui. Seria o seguinte, vou colocar aqui no chat para vocês. O calendário de mobilização seria o seguinte: no dia 4 ao dia 6, nas visitas aos gabinetes da Câmara de Vereadores, tá? Porque o recesso termina dia 4. Vamos para a Câmara de Vereadores realizarmos um ato dia 11, porque possivelmente esse projeto de lei, que a gente não viu ainda, mas que a gente vai ver, vai para a Câmara dia 11 do 8. Bom, já fizemos ofício, tanto o técnico como o Simprosec, solicitando audiências para discutir se
administrativas nem financeiras, desde que haja reposição de aula. Se há um pedido de reposição de aulas aos sábados, que seja feito, é isso mesmo, tá? Então o governo, né, vai apresentar o calendário, se for. Então eu só quero finalizar aqui dizendo da importância da mobilização, da união dos sindicatos. O governo recua porque nós estamos unidos e estamos fortes. E vamos continuar com esse calendário de mobilização. E aí, Ana, eu vou colocar aqui essas propostas para, se aqui a Assembleia aprovar, e convidar mais uma vez para que vocês estejam na nossa Assembleia, porque realmente pode surgir essa questão da greve, ou estado de greve, e a gente não pode ser irresponsável com a categoria, porque o estado de greve, ou uma greve agora, nesse momento, com certeza, para tudo, todas as negociações. Obrigada, hein? Obrigada. Obrigada, Célia. Obrigada, Célia, pela participação. É isso, gente. Então, assim, nós saímos com uma proposta, nós pensamos muito, né, como eu disse também antes, porque é muito importante a gente caminhe que esse bloco continue de pé, porque essa é a maneira deles entenderem que é necessário cantar, é necessário dançar, e tem sido assim, né? Tem sido assim. Então, a nossa proposta é manter a mobilização em relação ao que o magistério que é falta 1, é manter a mobilização, é fazer calendário de mobilização de luta, porque o diálogo ele também é um excelente viés de luta, muitas vezes o melhor quando tem avanço, porque a justiça é muito morosa, sabe que, por exemplo, tem uma ação da reposição inflacionária, que nós vencemos, até quando a gente finaliza desde 2017, né, porque a justiça era muito morosa. Então, acho que o calendário de mobilização nesse momento que a gente é o melhor, né, é uma proposta que está aí, que vai a votação até a categoria, quem decide. Acho importante, quem puder, ir no dia 4 também, porque, como eles falaram, vai entrar para tramitar no dia 4. Por que só vai votar no dia 11, na outra semana? Porque foi um pedido da base, da Denise, da Luciana, vão lá, porque é o mesmo, quer dizer, com calma essa lei, quer ler com calma essa lei, quando chegar lá que a gente fica sabendo. Então, para criar um tempo. Então, vai entrar dia 4, vamos lá no dia 4, no dia 11, vamos todos para o dia da votação, e no dia 19 na Assembleia. Manter mobilizados, né, e aí a categoria, lógico, vai votar. Se alguém discorda, né, eu peço que a pessoa coloque lá nos comentários, no chamado, para saber como é que foi essa votação. A gente tem aqui com a gente agora na porta 2, a categoria ACS e ACE, que passa pela mesma situação. Eles têm um piso também, uma verba carimbada, que o governo federal manda para cada um deles, o CPF deles cadastrado, essa verba. Isso também não está sendo repassado, é mais uma categoria que está na luta por reconhecimento. Então, essa unidade, a gente está todo mundo junto aqui, falando sobre carreira, isso traz benefícios para todo mundo, inclusive os munícipes. Porque quando a gente tem uma carreira respeitada, a gente tem um serviço prestado muito melhor. Porque essas letras de aprovação funcional há uma avaliação. Então, essa avaliação diz que o serviço que está sendo entregue para a população é melhor. Isso a população, nesse diálogo que a gente serve depois, dos pais, precisa ser dito. O que a gente está brigando é que essa avaliação seja respeitada. Porque se essa avaliação está sendo respeitada, cada vez mais o serviço entregue é o melhor. Então, vamos colocar aqui a votação, já que não teve uma outra proposta, né? Vamos colocar a votação no calendário de mobilização. Se alguém quiser trazer proposta, peço que fale lá no chat, ou levanta a mão, ou abre o microfone para poder falar se tem alguma outra proposta, para que a gente possa votar, para que o Odisseia e o pessoal do Ministério possam também entrar nesse primeiro Odisseia, para a gente garantir que lá também seja aprovado a mesma coisa, para a gente caminhar junto. Eu acho que é importante caminhar junto. Então, a gente quer que vocês decidam, claro, ninguém vota por vocês, votem aí. Quem vota ao contrário, a escola, acho que a gente precisa fazer, e traz isso para a gente poder ter uma noção, né, se está sendo aprovado por vocês, a proposta que nós trouxemos da mesa para vocês, tá, gente? Então, votem lá no chat, por favor, para que a gente possa seguir, vocês possam ir para a pauta, né, para a Assembleia do SEC, a gente seguir aqui
com o piso ACS, ACF, tem muita gente que está discordar. É isso que eu falei, se alguém discordar, acho que pode colocar lá, porque assim, tem muita gente que pode levantar mesmo, pode não falar, tá, gente? Então, assim, por favor, vamos lá, vamos juntos, vamos fazer essa. Alguém discorda, joga no chat para que eu possa ler, eu vou até abrir aqui agora, para saber se alguém discorda. Bom, até o momento, não há nada contrário, até o momento está por unanimidade. Eu vou perguntar assim, alguém que queira discordar, se quiser abrir um som para falar, porque não está sabendo escrever no chat, não tem problema, porque nós queremos que vocês decidam mesmo, a votação é de vocês. Eu nem voto, então a votação é de vocês, votem lá, o Sérgio não votou, Sérgio. Tá bom, porque é isso, eu votar e não preciso escrever nada, todo mundo podendo. Se discorda, bota lá para a gente saber se foi aprovado por unanimidade. Mobilização é tudo. Unidade é a chave do reforma. Parece que é um clichêzinho da coisa, o poder emana do povo, mas é real. É real. Isso é verdade. Se a gente entende isso, inclusive, nas próximas eleições, a gente vai fazendo coisas melhores, galera. É isso que a gente tem que entender. Então, eu quero assim, parabenizar todo mundo que concordou. Então, eu disse, leva lá que foi aprovado por unanimidade, o Sandro vai entrar lá, vou expulsar o Sandro da mesa agora para ele entrar nessa assembleia, para a gente garantir isso para lá. A Cláudia que está de casa também corre para lá, e vamos garantir que a gente ande junto, dois sindicatos andam juntos, para a gente poder fazer esse calendário de mobilização cada vez melhor. Então, no dia 4, nós vamos estar lá outra vez, essa data, no dia 11, quem puder, no dia 11. É muito importante, porque o dia 11 é a data prevista para a votação. E aí a gente vai dar atenção para você da tabela, tudo vai estar sendo entregue para você nas nossas redes sociais, nosso canal de comunicação de WhatsApp, nossos grupos, tudo vai estar sendo passado em uma nova assembleia no dia 19, para a gente ver o real avanço de tudo isso e como a gente deve agir dali para frente, tá? Então, bora lá, certo? Bora para lá e vamos aprovar isso lá também por unanimidade. E vamos lá para a pauta 2? Vamos seguir aqui agora, nós temos mais um. Nós temos agora, gente, duas categorias passando pelo mesmo problema. Agente comunitário de saúde, agente com combate a endemias, também tem piso aprovado via uma lei federal. Também tem uma verba que vem direto do CPF deles, porque eles são cadastrados no sistema, porque eles trabalham direto com a estratégia de saúde da família. Esse dinheiro vem, assim como o Fundeb, esse dinheiro vem. Esse dinheiro tem que ser repassado. É a mesma coisa. Então, o que a gente precisa, nesse bloco, nessa unidade, é dar um baixo de distinção de carreira. Isso vem acontecendo e a gente precisa dar um baixo de distinção. Inclusive, a gente também precisa, que é a pauta 3, começar a brigar pela inclusão de todo mundo na carreira. Porque carreira é algo, promoção. Não todo mundo na promoção, que é a carreira dentro do banco de carro. Porque a carreira, como eu acabei de falar, é algo que entrega esse serviço para a população. Se a gente tem a linha que nós temos no caso, a linha técnica, a gente comunitária de saúde, mas ela é formada em enfermagem, ela fez faculdade de enfermagem. O serviço que a linha entrega quando ela vai visitar um paciente é um serviço diferenciado. Esse estímulo tem que ser dado para todo mundo, porque isso entrega para a população um serviço qualificado. É importante falar que esse piso que aconteceu agora no Ministério vai com o PNF, que esse protocolo de educação, assim como a portaria do SUS, fala que a promoção ela é obrigatória, porque eles querem cada vez mais pessoas formadas para entregar um serviço melhor. Então, tudo que está acontecendo em campos vai contrário ao que deve ser. E aí, essa unidade, esse bloco, tem que ficar cada vez maior. E a gente chama vocês para a gente ir para esse diálogo. Nós conversamos com o prefeito na última reunião sobre a gente combate a endemia e a gente comunitário de saúde. Falei, prefeito, o entendimento é o mesmo. E o entendimento dele também é o mesmo em relação à nomenclatura. Tá? Vou, se falar de vai citar a nomenclatura que não falou.
A nomenclatura, ele ainda entende que tem que se manter como complementação. Porém, o que a gente está pedindo é essa atualização do tabela. Porque isso está dando louco. Está dando falta se sentindo bem. Né? Tá, a gente vai passar um pouco de dados de quanto entra para a gente ter uma noção. Oi, gente, boa noite. Então, consulta lá no site Funda Fundo, que é onde vem aberto diretamente do governo federal, né, federal, para o Fundo Municipal de Saúde. Inclusive, deixa registrado que o nome da verba é transferências aos entes federativos para pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde que, no caso dos EDMIs, né, a gente compara os EDMIs. Então, o nome da verba é esse. E ao consultar, lá nós temos 286 ACS que vem a verba. Mensalmente vem 927.212 para os ACS, 671.094 referente a 207 ACS. Depois eu reparei que a ACS são dois repasses diferentes. Depois entra um valor de 30 e poucos mil. Então, a nossa verba, o nosso salário, o bruto do nosso salário, o governo federal manda. Então, assim, eu sou funcionária da Prefeitura de Campos, nós somos funcionários de Campos. O governo federal garante o piso nacional. Quem criou e administra o plano de cargo e salário é o município. Portanto, a evolução da carreira, os percentuais entre os padrões e as vantagens funcionais não podem ser jogadas para dentro do piso nacional como se fosse responsabilidade da União. O município não pode usar o piso nacional como se fosse teto para a nossa carreira. Piso é o mínimo, não é teto. Piso é piso, carreira é carreira. Responsabilidade municipal é responsabilidade municipal. Então, a gente está nessa briga porque, inclusive na nossa lei federal, garante a promoção. A gente tem promoção garantida lá na nossa lei federal, garantida em insalubridade lá também. E em questão é, tem que esperar lá o isso e aquilo. A nossa lei de insalubridade é garantida lá. Mas aqui vem um informe, isso vai ser, vamos lá, isso aí já conseguimos avançar. Recebemos a ligação do secretário, todo mundo está sem saluridade, isso vai avançar. Na próxima semana tem reunião para levar dentro de todo mundo, conseguimos esse avanço. Isso foi também. Porque entendendo que estava ferindo a economia. Eu voltei de licença sindical, o pessoal colocou ano passado, alguns estão recebendo, outros não. Mas eu estou no mesmo local, exercendo a mesma função. Eu, por ser antiga, eu tenho lá de 2012, com o meu nomezinho lá. E eu não estou recebendo essa unidade, mas glória a Deus, glória à luta nossa, já vai ser resolvido. Mas são pautas e pautas que vem calejando, vem cansando, mas a gente vai continuar na luta. Mas a gente vai sair da decisão. Então, gente, em relação a vocês, o que nós conseguimos? Nessa última reunião, nós conseguimos uma reunião para tratar diretamente da pauta de vocês, né, porque já está sendo citada. A pauta do governo que fez o Ministério tratar a pauta, porque essa questão ali levou bem quanto vem a federal, né? Como se deve existe, quando a FUNA existe, são dias que vem do governo federal direto de campo, e aí nós conseguimos essa reunião. A reunião ele pediu dentro do prazo de 20 dias que cai dentro dessa assembleia, que corretamente a gente contém a assembleia indicada no dia 19. Então, acho que a gente ainda não cabe a frase da pauta aí na Câmara, mas é lógico que, né, porque nós estamos agora nessa fase do diálogo lá. Mas a Assembleia que a gente ficava no dia 19, se a gente quer avançado de fato, cai no dia 19 novamente. Tá? A reunião, ela está para acontecer já, eu só pedi porque agora a gente está no Rio, fazendo essa questão do hospital do câncer, precisa resolver, a questão do câncer, né? E aí, a primeira semana, de bancário ajudando isso, já na segunda semana, uma reunião com a gente, onde nós vamos solicitar a 2 pessoas da comissão para ir. Eu sugiro, quero quem está aqui na Assembleia de forma presente, né? Eu acho que vocês são da comissão, eu acho que vocês precisam ir com a gente, porque está aqui, então acho que a gente precisa incluir o nome de vocês para que a gente possa ir lá, já que vocês estão na comissão, então a comissão presencial, a gente lá nessa reunião, levando todos esses dados
tempo, a gente também garante, não vou mentir para vocês, como eu falei, entendimento lá, assim como complementação na nomenclatura, mas no bolso, garantido assim, vão sendo garantido por magistério, no bolso, chegando só na nomenclatura até o STF, como questão federal. Sim, é isso, é uma avanço que a gente tem feito, não é o ideal, mas não dá para negar, né? Como eu falei que ele pode parecer pouco, 125 reais, como eu falei no gás, é uma conta de internet, faz não sim, é. Cada valor é uma diferença que não dá para vão conquistando, caminhando cada degrau, chegando onde a gente quer. E chegando onde a gente está junto, como dizer. Só por isso que a gente vai chegando, tá? Então, também vou colocar em votação essa mobilização de vocês, essa categoria se mantém mobilizada, a gente não deve recuar do estado de greve que vocês estão, porque é um momento de mobilização ainda. Essa reunião, sendo tudo ok, mandando boa, mandando essa lei para a Câmara com complementação, a gente pode até tentar o calendário da mobilização que a gente está de greve, acho que agora não manter. Não tem mobilização, mantém tudo do jeito que está, e com esse calendário de mobilização para a nossa próxima Assembleia Legislativa. Só um adendo, eu acho que a gente tinha que fazer a mesma coisa que o magistério fez na frente da prefeitura, entendeu? Então, mas assim, por isso que eu falo da gente esperar o D19, porque o que acontece? Houve um grande arriscar, porque quase foi retirado. Entendi. Ele chegou a retirar e eu falei, calma, porque assim, nem todo mundo fala a mesma língua. Entendi. Na hora que nós entramos, né, teve alguns pontos exaltados que ele retirou na hora. Eu falei, calma, vamos começar. Então, assim, como ele abriu, já garantiu, a gente pode esperar. Dia 19, não foi, a gente sai do estado de greve para greve. A gente pode fazer dia 19, né, para que a gente possa avançar. Então, assim, tem a nossa agenda, é a reunião que está marcada, que a gente vai passar direito do horário para vocês, e a próxima agenda é dia 19, para decidir se sai por uma paralisação, por uma greve, a gente decide. A gente vê realmente se andou. Eu acho que a gente não teve direto com o prefeito ainda. A pessoa muito vai, não sei quem aí agora vai com ele. Da gente com ele. Isso faz total diferença. Porque tudo que nós viemos conversando conseguimos avançar. Como eu falei ali. Né? O auxílio EPI de vocês que avançou. A inclusão de vocês na promoção também já avançou, já vamos começar. Só um adendo. Tá? Hoje nós somos técnicos, não somos agentes de saúde mais, tá? Não temos que ver essa questão. Para isso acontecer, tem que ter lei municipal. Isso aí. A Para gente evitar o CBO. Não, mas o CBO no Ministério já foi liberado. Vamos levar isso para a Você tá, porque não adianta nos progredir como agente se hoje nós não somos mais agentes de saúde e nem agentes com mais endemia Vamos levar para a reunião. Entendeu? Nós somos técnicos sem Porque a gente não levou isso ainda não. mas tem que ser levado para corrigir da forma correta, porque senão não vai adiantar. Aí a gente faz o seguinte, como nós vamos, a gente alinha antes de a gente ir aqui, uma reunião nossa, a gente planeja uma fala para amanhã, tá? Então é isso. Ver se alguém, a gente com mais endemias, a gente está de saúde, pode também, peço, por favor, coloca no chat, para a gente saber, ou fala no microfone, né? O Elaine. Fala no microfone. Pessoa de educação física também entra no profissional de saúde. Então, aprovado, né? Nós vamos levar, então, fazer um calendário para discutir por categorias, tá? Abertamente. Eu acho que é isso, disse que tem uma assembleia lá com acontecendo, vamos lá também, que eles falam, agradecer a todos, vou mandar para vocês aqui essa tabela agora, para quem está no magistério com a gente, vou mandar a tabela agora, para vocês darem uma olhada lá. Obrigada a todos pela participação. Alguém que quer falar alguma coisa, pode abrir o microfone para falar. Só na educação. Finalizamos e seguimos juntos. Calendário de mobilização, unidade e luta. Tenho certeza que nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. E só é possível porque vocês estão juntos. Sem vocês, nada acontece. Alguns, gente, não são os meus olhos castanhos, são vocês. São vocês. Essa unidade leva a gente a vitória. É muito importante. Vocês continuem junto com a gente. Essa é a nossa força, essa é a nossa força para estar caminhando da saúde. Nós juntos consegue. E desistir nunca foi uma possibilidade.
Deus, o Pai Santo abençoe, seguimos dia 4, Câmara Municipal, dia 11, dia 19, Assembleia. Vamos lá. Setembro é a nova vida.